Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do meu podcast De Frente Comigo. É uma satisfação, uma honra estar com você aqui novamente, viu? Meu muito obrigado por sua audiência. Você que já é inscrito aqui no nosso canal, meu muito obrigado mais uma vez. E você que ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, tá? É muito importante a sua inscrição, porque ela ajuda muito a movimentar esse canal. E sempre, né? Claro, deixe nos comentários quem que você quer ver aqui nesse podcast. Também muito importante, nós queremos saber quem que você quer sugerir. Mas sem muita falação, hoje o nosso personagem é um personagem que ajuda muitas pessoas. Inclusive, ajuda as pessoas a descobrirem quem são de verdade. Você já tem um propósito na sua vida? Como é que está seu posicionamento no mercado de trabalho? Você está meio perdido? Acontece demais. Por isso, o nosso convidado de hoje vai te ajudar e muito. Fique calmo, se prepare, sabe por quê? A partir de agora, é De Frente Comigo. E de frente comigo está ele, o mentor Valtinho Foguete. Aqui eu agradeço a presença aqui, meu irmão. Que alegria. Tá com você aqui, satisfação viu? É minha. Rapaz, já era pra estar nessa mesa há algum tempo, né? Exatamente, mas eu fico feliz. Quando o homem tem agenda cheia assim, é porque ele é bom. Vou deixando ele ficar mais famoso pra ele vir pro podcast. Gostei. Privilégio estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Meu povo, esse é o Valtinho Foguete. Olha, abre essa câmera do meio para apresentar para esse povo aqui, sabe por quê? O Valtinho Foguete, como eu disse no início desse podcast, é uma pessoa que tem ajudado outras pessoas. Porque além de fazer todo o trabalho de mentoria, que nós vamos descobrir aqui que ele faz mentoria em várias áreas da vida da gente, ele tem ajudado essas pessoas a encontrarem o propósito delas. Eu já vou logo falando sobre isso, sabe, legal, Valtinho? Descobrir o propósito, hoje muita gente acaba que já conseguiram, né? Sim. Foi falando muito sobre isso no passado, o povo meio perdido, mas quando chega lá, descobrir o que eu quero, a direção, ainda tem uma segunda etapa, né, meu irmão? Ainda tem uma segunda etapa que é manter esse propósito vivo, né? Eu digo que todos nós temos uma missão, né, de vida, independente de religião, de crença. Eu acredito que todos nós temos uma missão muito clara e muito específica. E quanto mais rápido a gente entende essa missão, tudo começa a se encaixar. Só que todo desafio, todo projeto, toda missão, ela tem seus percalços, tem seus processos, é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. Vamos destrinchar isso, mas eu também quero conhecer um pouco mais sobre o Valtinho Foguete. As pessoas te veem nas redes sociais, você tem uma rede social bombando, uma hora você tá em São Paulo, tá em Belo Horizonte, tá daqui e dali. Ou seja, muito trabalho, né? Sim. Muito trabalho, isso é muito bom. Mas também, quem é o Valtinho Foguete? Que eu já quero também mostrar pra esse povo. Quem é você? Walter Soares. Soares. Filho de quem, meu filho? Sou filho do Walter também, sou Walter Júnior. Meu pai chama Walter, minha mãe chama Maria Aparecida. Nasci aqui em Belo Horizonte, venho do bairro Santa Terezinha, região noroeste. Cresci ali toda a minha vida, né? Comecei minha vida com uma infância muito humilde. Meu pai, eletricista, trabalhou por muitos anos na Magnesita. Infelizmente, por alcoolismo, perdeu a família, perdeu a profissão. Vi isso muito novo, na minha infância, ainda criança. Mas foi ali que eu comecei a descobrir um pouco do meu propósito. Comecei a me achar, uma coisa que eu sempre tive, nunca tive muito luxo, mas minha mãe sempre lutou para dar pra gente, Pablo, conhecimento. Então eu sempre falo isso com as pessoas que eu treino, a pessoa não precisa de muito luxo, ela precisa de conhecimento. O conhecimento, ele é poderosíssimo para transformar a vida de alguém, e eu sou prova viva disso. Olha só, eu costumo falar uma coisa importante, os pais, nossos pais, nos ensinam o tempo todo, seja às vezes passando por momentos difíceis na vida, fazendo escolhas, como por exemplo, você citou do seu pai no alcoolismo, não é isso? O meu pai também, então eu aprendi com o meu pai que aquele caminho que ele seguiu não é o bom pra mim. Sim. E é um pouco sobre isso também, né? Às vezes Sim. A gente também tem que entender as escolhas dos nossos pais, mas aprender com elas, né? Sim. Tudo tem um aprendizado, né? Eu vejo que tudo tem um aprendizado na vida. É isso que aconteceu com ele, não tirou dele o mérito de ser meu pai, né? Eu sou o filho mais velho, tenho mais 2 irmãos também. E hoje, né, a gente batalha muito com ele ainda, é uma jornada, não é fácil, né? Quem tem pai que se envolveu em qualquer tipo de vício sabe como é difícil, mas o que a gente pode entregar é amor, é cuidado, é carinho, né, e suporte. Agora, em qual momento da sua vida você falou assim, olha, eu quero atuar na área que eu vou mexer com o povo, pessoas? Legal. Que é praticamente gestão de pessoas, de certa forma, né? Sim. Eu nunca tive intenção de trabalhar com pessoas, nem de palestrar, nem de subir em palco. Minha vida não vem disso. Eu desde pequeno, quando eu vi meus pais separarem,
Eu era aquela criança que, quando ganhava um carrinho, meus amigos iam brincar com o carrinho, eu ia desmontar o carrinho. E aí, agora que eu cresci, eu entendi mais a fundo disso. Quando meus pais separaram, gerou em mim uma responsabilidade muito grande de ser o cara da família. Então, de pequeno, eu já tinha o sonho de ser um cientista. Então, eu montava o carrinho para aprender como que o carrinho funcionava por dentro. Eu falava com minha mãe de faculdade com 8 para 9 anos de idade, perguntava como que era, que curso que tinha, como que funcionava. Então, eu sempre fui uma pessoa fissurada com conhecimento, com boas notas, com estudar muito, era o CDF da sala, tinha muita dificuldade de comunicação, mas muita facilidade de aprendizado. Eu até conto uma história breve, que ainda criança, a professora chegou na sala um dia e juntou a turma. Falou, pessoal, trabalhe em turma, junte de 4 em 4 os grupos. Eu falei, cara, mas como que é isso? Ela falou, junta os grupos, vão fazer o trabalho e apresentar para mim. E quando ela falou apresentar pra mim, eu falei, cara, eu lá na frente, eu sou o único pretinho da minha sala, o pessoal vai me olhar, minha canela é fininha, medo do julgamento, né? E aí eu sempre fui de solução. Falei, qual que é a solução? Falei, cara, eu faço trabalho e eles apresentam. E aí cheguei pra turma, falei, cara, eu vou fazer o trabalho, deixa comigo e vocês apresentam. E aí eu fui crescendo dentro desse medo de falar, até que eu descobri que pra entrar na faculdade eu teria que vencer esse medo. Meu primo, que já estava na faculdade, falou comigo, Altinho, eu vou embora mais cedo hoje, que eu tenho um TCC para apresentar. Falei, como assim? O que é TCC? 11 anos de idade eu tinha. Falei, trabalho de conclusão de curso. Eu falei, mas como que é? Falei, você prepara um trabalho e apresenta para uma banca de jurados. Falei, cara, mas como assim? Um faz e os outros apresentam? E não, cada um apresenta o seu. Eu falei, fudeu. Não entro mais na faculdade. Aí fui pra casa triste, minha mãe falou, calma filho, com 14 anos eu vou te inscrever num negócio chamado comunicação oratória. Com 14 anos eu fiz meu primeiro curso de comunicação oratória. Que show! Que visão incrível da sua mãe até, hein? Ela falou, vou te colocar na comunicação oratória. Eu lembro que na minha sala só tinha uns velho cabeça branca na época, que era quem fazia esses cursos na época, né? É verdade. E aí, ali eu desenvolvi, ali eu entrei na faculdade, ali eu aprendi a falar, ali eu me desenvolvi como pessoa, me destravei, né? E consegui chegar onde eu queria chegar, que era entrar na famosa faculdade. Né? Eu falo que nos últimos 3 anos eu palestrei mais de 500 eventos, né? Alcancei mais de 100 mil pessoas nos últimos 3 anos. E eu sempre trago esse número com motivo, não com ostentação. Eu sempre falo que a área do nosso maior bloqueio está ligada à área da nossa maior promessa. O cara que era travado do passado é o cara que hoje é usado para falar para pessoas. A pessoa que muitas vezes é travada na área financeira, talvez é a primeira pessoa da família dela que vai prosperar. A pessoa que é mais travada, que foi abusada sexualmente, às vezes na infância, é a pessoa que tem mais poder do que um pastor, do que um padre, do que qualquer especialista para destravar uma pessoa que foi abusada. Então eu sou esse cara. Por que geralmente isso? A pessoa tem mais garra pra sair daquilo? Porque ela saiu dali de dentro. A pessoa que vence um bloqueio, ela descobre um propósito. Geralmente, os maiores propósitos estão dentro do nosso bloqueio. Tudo que você vence, você desenvolve habilidade não só para continuar de pé, mas para ajudar e transformar a vida de outras pessoas. Então, totalmente ligado nosso bloqueio à nossa promessa. Onde que nasce um propósito? No bloqueio de alguém. A pessoa que vence um bloqueio, ela tá pronta para poder puxar alguém para cima. Só consegue me puxar numa escada quem subiu um degrau acima de mim. E quem subiu um degrau acima de mim tem mais capacidade do que eu para me ensinar a subir escada. Né? E ali eu descobri meu propósito, ali eu desenvolvi, eu falo que quem quer vencer um bloqueio é muito simples. Primeira coisa, reconheça o bloqueio. Segunda coisa, busque ajuda no lugar certo, especialista. O que eu fiz? Cara, eu sou travado, sou tímido, não sei falar, não sei me comunicar. Segundo, onde eu vou buscar? Minha mãe falou, vai para comunicação oratória. Então a pessoa que é bloqueada hoje e quer descobrir o propósito dela, ela tem que trabalhar esses 2 pilares. Primeira coisa, reconheço. Eu reconheço que eu sou travada nisso, eu sou procrastinadora, eu não cuido bem das minhas finanças, eu tenho uma trava emocional. Primeira coisa é reconhecimento. Sem reconhecimento você não avança. Segundo... Pode concluir. Segundo, buscar ajuda no lugar certo, um especialista para te ajudar. O difícil é a pessoa saber se de fato tem aquele bloqueio. Que muitas vezes a pessoa segue o barco, mas não percebe que aquilo trava ela. Sim. E aí esse autoconhecimento também tem que ser com especialista. Com certeza. Sozinho ninguém consegue descobrir. E por isso que entra o especialista. Se ela entende que, cara, tá rodeando, as coisas não dão certo, não entende, não tem propósito de vida, a vida não faz sentido, tá muito claro que tem alguma coisa que tá travando ela. Com todo mundo dá certo, com ela não dá.
cara, existe alguma coisa que tá te travando. E muitas vezes os bloqueios são muito nítidos, Pablo. Não é nada de outro mundo. Cara, a pessoa sabe que ela marcou um negócio pra fazer segunda-feira e nunca começa a segunda. Tá claro, o problema dela é procrastinação. Tem uma pessoa que já passou R$1 milhão na mão dela e ela chega no final do ano, ela não tem R$1.000 para poder pagar uma conta. Tá muito claro, gestão financeira. Uma pessoa que é muito inteligente, PhD, mas se parar na frente de uma câmera dessa, ela trava, a mão soa, ela não consegue falar uma palavra completa sem gaguejar. Comunicação. Eu acredito que os maiores bloqueios que nós temos, a gente pode até achar que não sabe, mas é muito claro para quem vive. Né? Hoje não tem muita complexidade para entender qual bloqueio. Você convive com isso todo dia. Você sabe que é aquilo ali que tira seu sono. Você sabe que é aquilo ali que te dá medo. É aquilo ali que se tocar no assunto, você vai, opa, muda de assunto, não fala disso mais não. Ou seja, é muito claro. Não precisa ter medo para enfrentar os próprios medos. É isso aí. Segura que eu quero entrar mais ou menos esse caminho, gostei demais e quero falar com quem nos assiste. Tá curtindo? Já tá gostando? Então já compartilhe com seus amigos. Se puder, pega o link aqui, manda lá no grupo de família que eu tenho certeza que você tá cheio de parente lá que tá bloqueado, você pode ajudar a sua família também, tá bom? Ó, no mais, obrigado por você estar aqui nos acompanhando sempre. Mas antes, deixa eu dar um recado super especial e todo podcast eu falo. Eu quero falar para você da Pampulha Consultoria. Você já conhece a Pampulha Consultoria? É uma empresa especialista em te ajudar também, sabe por quê? Lá eles fazem revisão de contrato. Se você tiver com taxas abusivas, é claro para os advogados da Pampulha Consultoria entenderem que você tem direito e tem direito até dinheiro a receber. Isso acontece. Às vezes você está pagando um carro, comprou um carro, né? E tá pagando 2 sem saber, com taxas abusivas. Ó, busca e apreensão também é a especialidade da Pampulha Consultoria. Ligue agora na Pampulha Consultoria que os profissionais estão de prontidão para te ajudar, mesmo que o oficial de justiça já tenha levado o seu carro na frente da sua família. Calma, eles vão correr atrás para você e, dando tudo certo, o carro tá de volta na porta da sua casa. Ligue lá, Pampulha Consultoria, minha indicação. Não perca tempo com empresas na internet não, tá? Tem muita empresa aí praticando o golpe. A Pampulha Consultoria eu conheço, por isso eu te indico. Tá aí o telefone, um abraço pro meu grande amigo Luiz, piloto Luiz, gente boa da melhor qualidade, viu? Tamo junto. Deixa eu falar também da Odonto Araújo. Como é que tá seus dentes aí, meu filho? Você tá cuidando da sua saúde bucal? É importante você fazer o atendimento preventivo também, não é só na hora que a boca dói, não. Mas também hoje, essas empresas evoluíram, assim como a Odonto Araújo, que lá no Odonto Araújo, além de cuidar da sua saúde bucal, você também pode cuidar da sua latinha, da sua estética. Outro dia eu estive lá com a doutora Patrícia, coloquei um botoxzinho aqui, tô colocando um bioestimulador. Ô, Valtinho, eu vou ficar bonito. Ó, dá um pulo lá no Odonto Araújo, que a Patrícia Bertz está à disposição com a família dela para cuidar da sua, tá bom? Essa é a minha indicação. O Léo aqui também tá colocando botox na careca dele, tá ficando uma coisa de louco, coisa linda. Fica na Rua Tamoios, ali no centro da capital, 12º andar. Então, Rua Tamoios 200, 12º andar. É o Odonto Araújo, é a minha indicação para vocês também. E para fechar, deixa eu te falar da Brasil Sustentabilidade. A Brasil Sustentabilidade é uma empresa que tem como propósito cuidar do meio ambiente. Mas como assim, Pablo? Fazendo o trabalho dela. Lá na Brasil Sustentabilidade, eles conseguem comercializar, comprar esse resíduo eletrônico que você tem na sua empresa, na sua casa. Lixo eletrônico é a especialidade deles, tá? Então, se você tem uma empresa, tem tantos de computador acumulado, você tem um estoque aí parado com esse equipamento, já chama agora aí a Gabi Listmaia nesse contato que tá aí para você, porque ela vai fazer contato com você e vai te ajudar. Você tem uma obra, tem aqueles perfis, aquele material metálico, eles compram também, tá? Ó, no final desse podcast eu vou apresentar para você a estrutura da Brasil Sustentabilidade. Você não tem noção, não é só aqui em Minas não, viu, Valtinho? A empresa é grande e vem fazendo um trabalho muito importante, não só para os negócios aí das pessoas que precisam, né? Mas também para o meio ambiente. Um abraço para o meu amigo Anderson Alves e a Gabi Listmaia da Brasil Sustentabilidade. Agora joga para cá. Ô, Valtinho, falamos sobre as pessoas desse autoconhecimento, elas entenderem que de fato precisam mudar. Sim. Basta elas quererem também a partir do momento de querer avançar um passo. Sim. Mas também quando elas descobrem a mudança, tem que ter coragem para se posicionar, para ir mais além, não é isso? Sim. Eu falo que 80% do nosso resultado está mais na coragem do que na técnica. Hoje a gente percebe pessoas que não têm uma faculdade e às vezes não conseguiram concluir um segundo ano de ensino, mas tiveram coragem e fizeram o negócio acontecer.
Quantas pessoas nós não conhecemos, empresários, que às vezes ele tem pouco estudo e hoje ele tem vários profissionais graduados trabalhando para eles. Ou seja, tem pessoas que têm mais coragem do que outras para executar. Né? Isso é muito nítido hoje em dia. E eu falo que qualquer empreendedor, profissional de qualquer área, para poder viver o propósito, tem que ter coragem. Né? Eu dou até o exemplo de Noé. Né? Noé, quando construiu a Arca de Noé, né? Todo mundo conhece um pouquinho dessa história bíblica. E eu falo que Noé chegou para o público daquela época, para as pessoas que estavam ao seu redor, anunciando uma chuva que não existia. Né? Quem for ler e entender um pouco da Bíblia, nunca havia chovido no mundo. E ele chegou para todo mundo e fez: gente, estou construindo um negócio, um projeto chamado Arca, preciso que todos vocês entrem para cá porque vai vir chuva. Só que não existia chuva. Imagina a coragem desse cara e a persuasão desse cara para conseguir convencer todo mundo de alguma coisa que nunca ninguém viu. É pior que vender consórcio? É pior difícil. É mais difícil. Que Noé foi além de vender consórcio, né? Rapaz, hein? Porque, irmão, nunca choveu. Como que vai convencer alguém que vai cair água do céu? Ninguém nunca viu aquilo acontecer na vida. Caramba. Né? Ou seja, a coragem do empreendedor é essa. É aquela coragem de, cara, eu sei que você não veio até aqui não, mas vem comigo, você acredita? Vamos comigo, daqui a pouco você vai ver, vai rolar tudo que eu tô te explicando aqui. É mais ou menos isso que a pessoa precisa para começar. Não é apoio, você não vai ter apoio, você não vai ter, talvez, alegria no dia. O empreendedor é aquele que precisa de um abraço, mas é ele que vai ter que abraçar. Ele precisa de um aperto de mão, mas é ele que vai ter que dar. Ele precisa de uma palavra, mas é ele que vai ter que dar a palavra para alguém no dia. Liderar é isso, irmão. Agora, e precisa de coragem. Você falou da coragem de empreendedor, que de fato eu acho que a maior característica que a gente espera de um empreendedor é essa coragem. Eu mesmo moro na região da região norte da capital. Uma avenida do meu bairro, por exemplo, tem cerca de 500 negócios. Sim. Ou seja, é muita gente praticando, vendendo, indo para cima, né, sobrevivendo nesse mercado. Mas agora, tem muitas empresas que quebram nessa jornada e às vezes não é por falta de venda. Existem negócios aí, você entendendo e conversando, que desestrutura ali por outros fatores, né? Como é que funciona? Você também tem um propósito com relação a isso, que nós vamos falar mais à frente, sobre o projeto que além da técnica, né? Vamos adiantar um pouco sobre isso, mas para você também me dizer quais são os problemas que ocorrem dentro de desses negócios que vão além da técnica, vamos dizer assim. O primeiro erro é começar só pelo dinheiro. A maioria das pessoas querem começar um negócio só porque funcionou com um amigo, só porque viu na internet que tá dando dinheiro para muita gente. O que talvez é bom pro Walter não é bom pro Pablo. O que é bom pro Pablo não é bom pro Walter. Ou seja, propósito e chamado não é Ctrl+C, Ctrl+V. E dentro de um empreendedorismo, de um negócio, existe uma missão. Todo negócio tem uma missão, independente do que for. Vender Coca-Cola, vender chuveiro, vender treinamento, cara, tudo tem uma missão por trás. O princípio, quando a gente fala de missão, visão e valores, é um quadrinho bonitinho que fica numa sala, mas por trás daquilo ali tem um conceito. Tem um conteúdo, tem um porquê daquilo ali existir. E um negócio que começa só com base no dinheiro vai cair. Eu falo que um propósito de um negócio, ele é pautado em 3 coisas. Ele é pautado na paixão pelo negócio, eu chamo de PHD. Paixão pelo negócio, habilidade para executar e, por último, demanda e dinheiro. Ou seja, se você tiver alguma coisa se você trabalhar com algo que você ama e que você tem habilidade, automaticamente vai te dar dinheiro se tiver demanda. Qual que é o grande problema? Precisa de preencher os 3 pré-requisitos. A pessoa só quer algo que dá dinheiro. E aí o que é que derruba ela? Ou ela não tem habilidade, ou ela não tem paixão por aquilo. O que você mais vê fazer as pessoas perderem um negócio, ou é falta de paixão, ou é falta de habilidade com lidar com aquilo ali. E habilidade é o quê, irmão? Cara, o cara quer trabalhar com comércio. Vai ter que lidar com pessoas. O que mais a gente vê hoje no comércio são pessoas que estão te vendendo que parece que elas estão fazendo um favor pra você. Exatamente. Cara, parece que eu que tô vendendo pra ela, não é ela que tá me vendendo. Eu que tenho que puxar papo, eu que tenho que perguntar, eu que tenho que pegar o produto e mostrar. Falei, irmão, qual que é o preço aqui? Você me fala a própria experiência ali de compra. Eu que crio a experiência de compra, eu que ofereço o cafezinho pro vendedor dentro da loja. Eu nunca vi um negócio desse. E aí entra um quesito, Pablo, que eu falo com a galera, que hoje nós estamos no oceano azul para empreendedores excelentes. Hoje a galera não faz o básico. Como que eu venço hoje a concorrência? Fazendo o básico. É o simples, verdade. Ligou, atendeu. Chegou o cliente, aperta a mão dele, pergunta o nome, não esquece o nome dele. Não espera o cliente oferecer, pergunta para ele qual a ocasião da roupa que ele precisa. Gera consultoria, não oferecimento de produto.
Na hora de fechar, tenta a melhor condição para aquele cliente. Faz recontato, sucesso do cliente. Cara, isso tudo é o básico do empreendedorismo. Nós não estamos falando de coisa de luxo, não. Hein? Só que 95% dos negócios hoje não fazem isso mais. Agora, uma coisa que você falou que é interessante dentro desse conceito, que é aquele quadro que você via sempre nas empresas, missão, visão e valores. E eu já pensava isso lá atrás. As empresas não estão praticando isso. Talvez seja exatamente que essa galera está indo direto na etapa do dinheiro e esquece o propósito, talvez, aí, a questão do porquê que eu tô aqui, por que eu escolhi abrir essa loja de capinha de celulares. E entra isso, né? Porque as pessoas veem só oportunidade. Hoje a China, eu falo que a China nunca esteve tão próximo da gente como hoje, né? Hoje uma pessoa consegue ter alguém na China que filma pra ela lá agora e manda pra ela uma oportunidade pra cá. Consegui essa capinha pra você, você vai comprar tantas mil por R$100. Você quer essa oportunidade? Traz. Só que se é o propósito da pessoa, irmão, será que é o propósito da pessoa vender capinha? Nada contra trabalho. Sim. Trabalho hoje é necessário, independente de qual trabalho for. Só que se a pessoa estiver ligada só no dinheiro, ela vai enfrentar problema. Às vezes a pessoa gosta de dinheiro, mas é ruim de gestão. Gosta de dinheiro, mas não sabe fazer gestão financeira. Gosta de dinheiro, mas não sabe fazer marketing. O Instagram da pessoa não é organizado, vai quebrar. Então por isso que muitas empresas não seguram a onda. Não prosperam. Porque é de fato. Eu acredito que quem tá nos assistindo vai falar assim, pelo amor de Deus, como que eu vou começar um negócio se eu não vou pensar em dinheiro? A grande maioria sim. Sim. Por quê? Às vezes o empreendedor, ele sai de um negócio, vai pro outro, ele quer mais dinheiro, ele quer... E aí talvez a gente chega naquela pergunta que as pessoas acham que já estão ligadas hoje, por exemplo, qual é o seu propósito? É básico, eu sei. Muitos já descobriram isso, você falou aqui, que hoje o mercado tá mais propenso a isso. Mas ainda existe aquelas pessoas que não entenderam qual é o propósito. Então, antes de abrir qualquer negócio, qual que é o meu propósito? Algo que você ama, algo que você tem habilidade e algo que tem demanda de mercado. Repetindo, algo que você ama, algo que você tem habilidade e algo que tem demanda de mercado. Tem pessoas que querem vender... Cara, eu encontrei com um cara semana passada que me falou comigo assim, eu tô com um projeto para levar para Minas Gerais, perto de Itabira, que se chama ranicultura. Criação de rã para poder vender carne de rã para restaurante premium. Vai só. Falei, irmão, o projeto é top. Tem demanda? Primeira pergunta que eu fiz para ele. Por quê, cara? Se não tiver demanda, nós vamos chover no molhado. O projeto pode ser lindo no papel, né? Hoje cria um projeto maravilhoso pra gente, completo, com plano de negócio. Só que tem demanda. A demanda é real. Tem pessoas para comprar amanhã se a gente produzir hoje. Por quê? Meu projeto pode ser maravilhoso. Se eu não tiver demanda, eu não vou conseguir viver esse projeto. Pesquisa simples, né? Então olha pra você ver, demanda é um dos pilares essenciais pro negócio. Agora tem empresário aqui na capital que mexe com rã e dá dinheiro, né? Valdivino é isso, né? Muito tempo mexendo com isso, né? Que vocês conhecem? Aqui no centro da região boêmia. Mexe com rã. Outra coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa, Valtinho. Agora, essa questão de entender o mercado antes de atuar, que é uma pesquisa simples. E a grande maioria dos empreendedores abrem a porta do comércio e vai ver na prática. E claro, o mercado às vezes é propenso. Entra dinheiro, porque o fluxo tem. A gente vê isso. Vamos pôr uma loja de pastel. O cara abre e começa a vender pastéis. O povo quer comer. Só que se embola lá na frente porque não estruturou a partir do propósito. Seria isso? Eu acredito que faltou habilidade, né? Muitos se perdem pela habilidade. O que é? Cara, eu tenho uma fábrica de pastéis, tenho uma loja de pastéis. Qual que é a margem de lucro que você vai ter naquilo ali? Será que para escalar você não tem que aumentar seu mix de produto? Será que é só pastel? Você vai na pastelante, você já viu? Eles vendem a pimenta, eles vendem o pastel, mas tem, para quem não gosta de pastel, tem a coxinha. Ou seja, eles criaram um mix ali dentro. Isso já é esteira de produtos. Aí eles entenderam que com uma loja eles tinham um teto. Cara, pra gente poder crescer mais, nós precisamos de ter mais lojas. Senão nós vamos parar nesse teto de faturamento. Será que nós vamos arriscar o dinheiro todo montando franquia ou nós vamos trazer franqueado? Vamos abrir para franqueado. E aí vão crescendo. Essa é a cabeça de um empreendedor, irmão. É entender o modelo de negócio que ele quer trabalhar e, claro, qual é o melhor formato para criar escala, né? Ou seja, um negócio hoje só funciona se tiver escala. Escalar. E aí, se a pessoa não tem domínio desses assuntos, cara, infelizmente, é fadado ao fracasso. Ainda mais no perfil econômico do país hoje em dia, né? Que a escala que era 6/1, agora é 5/2, né? Que os impostos hoje, a gente percebe que, cara, não tem incentivo algum, né? Então, não defender nem direita, nem esquerda, nem centro, uma coisa cara, o cenário não é favorável para ninguém. E se a pessoa não tiver na mão dela o domínio de tudo, a gente tá falando aqui de um empresário, né, de uma loja de eletrodomésticos, cara, a margem dos caras lá era de 5% a 3%.
Como que sobrevive? Uma alteração de uma carga, de um imposto, de uma alíquota, coloca o cara no prejuízo. Fechou o mercado. Existem redes de eletrodoméstico hoje que eles estão há 2 anos somando prejuízo. Consequentemente, mês a mês. Agora, outra coisa, voltando para o empreendedor pequeno, a grande maioria se ilude, porque entra no mercado e realmente o dinheiro vem. Em alguns segmentos o dinheiro vem, desembolado. Sim. Inclusive dinheiro de giro. Sim. E aí eles empolgam. Aí mete um carrão, já começa a mudar toda a estrutura. E aí começa a tomar gosto. Existe entrar num negócio hoje e começar a criar o propósito por ele a partir disso ou não? Não é? Essa ordem nunca vai dar certo. Eu acredito que a pessoa pode abrir um negócio e descobrir que aquele é o propósito dela. Eu não duvido disso. Eu estudei para ser engenheiro civil. Eu trabalhei 10 anos como engenheiro civil, engenheiro de obra. Construí prédios na época da Copa, construí hotéis. 10 anos, com 22 anos de idade eu era engenheiro civil. Passei por multinacional, trabalhei na Valorec. Era meu sonho construir. Minha vida inteira foi construir. Nasci pequeno, eu já falava, minha mãe, se eu não posso ser cientista, eu vou construir prédio. Já falava isso com ela, formei novo e comecei a trabalhar dentro dessa área. No meio disso, eu tive 2 quebras por falta de gestão, entra a questão da habilidade. Fui o primeiro da minha família a empreender. Meus pais nunca empreenderam na vida, então não tive aquele mentor que me orientava. Cara, faz isso, faz aquilo, não entra nessa obra, não pega esse contrato. Pegamos um contrato na Via 040, dos pedágios da Via 040, tomamos prejuízo lá de 1,5 milhão. Troca de gestão, medição embolou, deu prejuízo, tinha 140 funcionários nessa época de efetivo. E ali me lascou inteiro, vendi tudo que tinha, caixa que tinha eu paguei, não esbanjava, mas... Não fez nem cócega em 1,5 milhão, né? Cheguei em casa um dia chateado. Falei, cara, deixa eu fazer as contas pra ver o que eu devo. 980 mil ainda. Falei, meu Deus do céu, não foi nada. Aí minha esposa me levou. Falei, vamos na igreja? Eu falei, filho, eu preciso de um agiota na igreja. Preciso de um gerente do Bradesco. Vamos na igreja? Eu falei, não vou na igreja não, deixa eu quieto, nem fala comigo. Aí na terceira mulher, né, pega o braço, a gente sai com a gente andando, vambora. Aí me levou na igreja. Tô lá, fechei o olho, pastor nem me amolar, não me encheu o saco nem nada, e bate a mão na minha. Senhorinha desse tamanhozinho, um coquezinho pra trás, uma perninha fininha, e chama de irmãzinha do coque, né? Assassina. Falou assim, ó, você não nasceu pra viver o que você tá vivendo. Eu vejo você numa mesa com pessoas importantes e influentes. E aí fez... Eu falei, tô fedendo, né? Ela falou assim, eu sinto cheiro de cimento, eu ouço barulho de obra. Deus fala no meu coração, você será um ex-construtor de prédio e casa, e será um construtor de pessoas e negócios. Uau. Eu falei, cara, que loucura. Aí me expôs, o que ela tá fazendo? Construir gente, não sei fazer isso. Aí ela falou assim, eu vou além que o coração do varão é duro. Eu vejo uma mala que pula, que sai de BH, vai pro Rio, do Rio pra São Paulo, de São Paulo pro norte, do norte pro sul, do sul vai pra Orlando, do Orlando vai pra Europa. Aí me expôs, o que ela tá fazendo? Agora eu não entendi nada. Mala pulando, essa mulher tá doida. E foi embora, irmão. Hoje eu vivo exatamente o que essa mulher falou. Para assim, casa um dia outro, um dia outro. E ali eu descobri meu propósito. Só que não foi do nada, né? Eu nunca tinha pego no microfone, nunca tinha falado com a câmera. Só que aquilo que ela me falou aquele dia despertou em mim. Falei, cara, deixa eu ver se é verdade. Eu fui pra Alphaville na época, comecei a estudar mais sobre comportamento humano, marketing. Foi um pouco antes da pandemia, quando estourou. Tava estourando, Pablo Marçal tava chegando lá, que essa galera toda tava chegando. Ali eu estudo um pouquinho, ali eu conheço uma profissional da beleza que era grande no Brasil. Ela falou assim, Valtinho, eu gosto da forma que você ensina, você é didático, é leve aprender com você. Você já palestrou? Eu falei, nunca palestrei na minha vida e nem quero fazer isso não. Deixa eu quieto, eu sou engenheiro. Eu falei, não, você vai falar no meu evento, é o mês que vem. Eu falei, como assim? Não vou falar nada não. Eu falei, não, você vai, vou comprar sua passagem. Aí eu fui pra lá, cheguei no eventinho, né, 30, 40 pessoas, chego na Anhembi, 600 pessoas. Eu falei, meu Deus. Eu falei, filha, desmarca, não vou conseguir falar. Eu vim fazer aqui? E ali eu falei a primeira vez e a palestra foi um sucesso, estourou pro Brasil inteiro. Palestra que tinha o nome A Pior Palestra de Sua Vida, né? Na época, essa palestra estourou pro mundo inteiro, na verdade. Foi aí que eu comecei a rodar muito, conhecer muita gente e descobri um Valtinho construtor de pessoas, né? Nessa época. E me especializei nisso. Você lembrou da Doninha do Coque nesse Lembrei, dia? Não tem como esquecer nunca mais, hein? Que doideira, hein? E ali nasceu o Valtinho, né? Ou seja, dentro de um outro negócio eu descobri meu propósito. É isso que a gente já estava iniciando a falar, né? Meu sonho era ser engenheiro. O sonho de Deus é que eu fosse engenheiro de pessoas, construtor de pessoas. E aí nós vamos falar de Deus, que não tem como, sou cristão, você também. Deus coloca o propósito no nosso coração? Com certeza. Entendo, e quem está nos assistindo também vai entender que é isso. Claro que a gente tem que buscar,
é óbvio disso, mas muitas vezes aquela sementinha plantada ali de uma forma que a gente nem consegue entender, né? Sim, eu falo que Deus dá pra gente um negócio chamado dons e talentos, né? E os dons e talentos que Deus dá pra nós tá muito ligado ao nosso propósito. Ou seja, Deus nunca vai te dar um dom em vão. Aquilo ali é para ser utilizado para algo, né? Aquilo ali é para poder auxiliar outras pessoas, é para uma missão muito específica. Você percebe que tem pessoas, a gente tá falando aqui de um empresário, que o cara nunca estudou um curso de marketing. E o cara sabe marketing do que os maiores doutores do Brasil e do mundo de marketing. Direito. Você vê um cara que talvez nunca fez um curso de comunicação oratória. O cara hoje, por exemplo, o cara é apresentador de TV. Exatamente. Né? Eu nunca estudei estratégia de marketing, nunca fiz nada. Cara, hoje eu falo, às vezes senta que é um monte de mulher ao meu redor pra poder aprender comigo. Eu falei, cara, eu não sei o que é creme de cabelo, não sei o que é pente, eu não sei o que é escova, eu não sei o que é botox, não sei o que é... Como que eu tô orientando esse povo? Isso é dom e talento dado por Deus. Não é algo que veio de faculdade, de diploma, é algo que veio de nascença mesmo, nasceu dentro de nós. E aí entra um pilar, né, um para-casa para quem nos está assistindo, que é parar agora e entender o que as pessoas reconhecem em você como um talento. O que é talento? Cara, eu conheço advogado que o cara para cozinhar e cozinha melhor que um chefe de cozinha. Né? Eu conheço pessoas aí que, pô, o cara trabalha como arquiteto, mas o cara para cuidar de pessoas, ele desenvolve alguém aqui muito melhor que qualquer terapeuta. Às vezes o nosso talento não está exatamente no que a gente estudou. Uau. E a pessoa às vezes não abriu a cabeça para isso, para entender a grandeza disso dentro da vida dela. Sabe o que eu acho que acontece muito? Nós ficamos escravos da nossa formação. E aí eu vou te falar da minha região, porque foi difícil para mim, estudei com dificuldade, paguei com dificuldade, usei o FIES. Daí a pouco falei, poxa, minha formação é essa. E ali eu fico enraizado, porque eu falei, investi para isso, então você é isso. Sim. E muitas vezes o empreendedor, vamos falar, a pessoa no geral, ela fica escrava à formação dela. Sim. E não necessariamente que é cultural, né? Eu acredito que isso é muito cultural, né? Mas hoje em dia, com o passar do tempo, com os podcasts da vida, com os mentores, com os treinadores, está ficando cada vez mais claro. As pessoas estão entendendo que, cara, às vezes eu tenho uma formação numa área e vou trabalhar com outra totalmente diferente. Pablo Marçal estudou direito e o cara não faz nada de direito hoje em dia. Né? Mas aquilo ali dá uma base para as pessoas. Eu creio que nada é em vão, sabe? Eu falo, poxa, hoje eu treino, a maioria das pessoas são mulheres empreendedoras da área da beleza, estética e saúde. Eu falo que se eu não tivesse apanhado igual um cachorro em obra por mais de 10 anos, eu não ia ter a resiliência que eu tenho para lidar com mulher hoje em dia. A galera fala assim, gente, eu não conheço alguém que não estressa com a gente igual o Valtinho. Eu não sei de onde que desenvolveu esse equilíbrio emocional para lidar com a gente. Elas brigam entre elas, eu consigo, com 10 minutos eu resolvo o problema e tá tudo certo e acalmou. Só que o nível de pressão que eu sofri em obra foi muito maior do que a pressão que eu vivo hoje trabalhando com mulher. E aí entra um detalhe até bíblico disso, né? Davi, quando enfrentou Golias, Davi já era treinado para enfrentar Golias. Davi já tinha vencido urso e leão, a Bíblia fala disso. Davi lutava e vencia urso e leão. O cara que mata urso e leão, irmão, derrubar um homem é muito fácil. Ou seja, ele já estava pronto. Isso é um sinal para alguém que está ouvindo a gente agora, que o quê? Muitas vezes, a guerra que você já tem um treinamento para ela. As pessoas já venceram guerras muito maiores do que elas estão vivendo hoje. E às vezes vem uma guerrinha desse tamanho, tá com medo de matar ela. Cara, você já saiu de uma pandemia. Sua empresa venceu uma pandemia. Você venceu o problema na justiça. Você venceu muitas vezes a doença. Eu conheço um empreendedor que o cara foi no leito de morte por causa de um câncer. E hoje qualquer negocinho desse tamanhozinho tá com medo. O cara. Ele tem que fazer como Davi, lembrar. Cara, já venceu urso e leão. Se vencer o urso e leão, vencer gigante não é nada. Sensacional. Agora, eu queria falar também um pouco sobre aquela questão que nós conversamos, que até uma nova abordagem que você tá aí, que vai além da técnica. Pincelei no início aqui. Sim. Mas quando você fala além da técnica, e aí vamos falar pro empreendedor que se capacita, que se prepara para ter uma loja, mas o além da técnica vai para um outro campo, Valtinho. Sim. Como seria isso? Hoje nós treinamos profissionais, né? A gente tem uma escola chamada Acelerador de Especialistas, que ela treina profissionais nas competências básicas para crescer um negócio. Gestão financeira, inteligência emocional, esteira de produtos, vendas, marketing, formação de educadores, comunicação. A gente treina esse profissional hoje dentro dessas habilidades essenciais para a pessoa crescer um negócio. Só que o que a gente tem percebido é que tem muita gente querendo desistir nos dias de hoje por competências emocionais e não competências técnicas.
O técnico, a pessoa muitas vezes tem, o que está faltando para ela é competência emocional e competência de gestão do negócio. E isso fada muitas pessoas ao fracasso. Então, o que é um movimento além da técnica? Primeira coisa, nós somos um movimento. O que é um movimento? Nós não somos um grupo de pessoas, nós não somos um treinamento, nós não cobramos bilhete em porta, tá? Chega quem quer, participa quem quer, se faz sentido para ela, pra gente isso faz sentido. Nós construímos um movimento pautado em 5 fases, que eu falo que aprendi isso até com o Pablo Marçal. Nós temos uma causa muito específica, nós temos uma tribo muito específica, nós temos líderes muito específicos que geram discípulos específicos e que atraem o povo. Então o evento ele é pautado em 5 fases. Você tem que ter uma causa muito forte, você tem que ter uma tribo específica, você tem que ter um líder de verdade, esse líder tem que formar discípulos e os discípulos atraem o povo para esse movimento crescer. Então estamos começando pequeno. Estrutura, hein? Tivemos nosso primeiro contato ontem em Betim, foram 150 pessoas que estiveram com a gente. Semana que vem estaremos em Belo Horizonte, 350 pessoas no Castelo. Vamos para Ribeirão das Neves, vamos terminar dentro da Build Fair, na Professional Fair que tem no Expo Minas, que é um dia de uma palestra minha lá, mas que nós vamos aproveitar para poder levar esse movimento, mostrar essa força desse movimento dentro dessa feira. Uau, legal. E não para aí, né? Aí é o começo de tudo, né? Show de bola. Agora eu queria voltar um pouco aqui no passado, vamos dizer, passado não, mas é um produto que você ainda se posiciona, que é a questão das palestras. Sim. Você me falou que no passado era uma pessoa travada. Uhum. E hoje encara palcos aí com milhares de pessoas. Para se tornar um palestrante ou para construção de uma palestra memorável, somente técnica, a pessoa tem que nascer para falar assim, eu sei. Eu sou extrovertido, tem muito disso, né? Eu já sou extrovertido. Ou a pessoa que é tímida ali, caladinha, que tá nos assistindo com vergonha até de escrever um comentário, que ela pode se tornar um palestrante? Sim, eu digo o seguinte, hoje em dia tem apresentador de palco e tem palestrante. Então nós temos que separar as duas coisas. Palestrante não é apresentador de palco, né? Tem pessoas que jogam um slide numa parede e lê o slide. Para mim aquilo ali não é palestrante. Palestrante foi feito para encantar as pessoas. Tá? Eu falo que toda palestra ela tem que cumprir 3 princípios. Ela tem que divertir, ela tem que educar e ela tem que inspirar. Toda palestra tem que cumprir esses 3 princípios. Divertir não é só fazer sorrir, é persuadir a pessoa. É a pessoa que tá lá embaixo e fala, cara, que legal, que gostoso que tá ouvindo essa pessoa falar. Tá lúdico, o tempo passou e eu nem senti que o tempo passou. Ou seja, uma palestra ela tem que ter elementos de diversão para prender a pessoa. Pode ser uma brincadeira? Pode. Mas também tem que ter talvez algo didático que a pessoa acha gostoso? Pode. Né? Ou seja, o que você pode colocar dentro da sua palestra hoje para que ela seja divertida da pessoa assistir? Segundo, além de divertir, ela tem que ser educativa. Uma boa palestra, ela não só diverte, ela também ensina. Então, dentro de uma palestra eu posso falar, 5 passos para como eu descobri meu propósito. Olha para você ver, nós estamos batendo um papo, mas no meio da palestra eu vou entregar em 5 passos como que eu, Valtinho, descobri o meu propósito. Ou seja, alguém que quer sair dali para aplicar, se ela tem um tópico, se ela tem um passo a passo, é muito fácil ela terminar uma palestra e falar, cara, já aprendi, peguei um insight, amanhã eu vou fazer isso na minha vida também. Então, além de divertir, a palestra também tem que educar. E por último, ela tem que inspirar. O que é isso? Não adianta nada eu ensinar, eu divertir e a pessoa não ficar ativada para aplicar. Como que eu ativo alguém para aplicar? Eu ativo contando a minha história, eu ativo mostrando de onde eu vim para onde eu cheguei, eu ativo mostrando que, cara, se funcionou comigo, vai funcionar com você, que aí na hora que acaba a palestra a pessoa fala, cara, é isso que eu preciso. Eu já diverti e me conectei, eu aprendi e sei o passo a passo do que fazer e agora eu tô convencido, eu vou aplicar. Eu fui inspirado por essa pessoa. Aí uma palestra memorável. Que legal. E aí qualquer um hoje, então, tendo técnica, essa orientação, consegue fazer a mesma coisa. Que legal. Entendendo que palestra é palestra. Hoje as pessoas se acostumaram a ver uma pessoa que só apresenta um slide. Isso não é palestrante. Um palestrante diverte, ensina e inspira. Se você cumprir esses 3 princípios, você pode ter certeza que sua palestra vai ser a mais lembrada do dia. Show de bola. Agora eu vou voltar para o empreendedorismo, que eu gosto mesmo de falar de empreendedor, que eu acho que quem está nos assistindo é empreendedor e, aliás, todo mundo hoje, né, empreende na vida. Agora, o que você diria para o empreendedor que quer começar um negócio,
que não descobriu o propósito dele, mas que precisa de dinheiro. Eu tô dando um resumo do que você enxugou nesse início aí. O que você poderia falar para essa pessoa? Eu digo que, primeiro, para ela se autoconhecer e entender realmente o que ela tem de propósito de vida, né? O que ela quer para a vida dela. Eu acho que antes de estudar um negócio, é estudar você, é entender o que você quer, onde você quer chegar, quais são os seus princípios e valores. Por que, irmão? Vamos jogar limpo? Para ganhar dinheiro hoje, o que mais tem é opção, hein? Sim. Você pode ficar dentro de casa hoje assistindo a Copa do Mundo, fazendo aposta na bet e tentando acertar e ganhar dinheiro ali, ué. Você pode ficar dentro de um quarto o dia inteiro, colocar uma câmera igual aquela ali, dar uma treinada, emagrecer, ficar igual o Papo Saradão, na frente da câmera, cadastrar no OnlyFans e vender foto sua pelada o dia inteiro. Dá dinheiro também. Não vai dar muito certo, só tô magro, bonito eu não tô não. E aí... Tem negócio de suando, né? Tem isso, né? E aí a pergunta é, qual que é o preço que você quer pagar? Né? Porque ganhar dinheiro é subjetivo. A questão é, ganhar dinheiro com princípio ou sem princípio? É ambição ou é ganância? Né? Acho que a pessoa tem que parar e pensar com ela hoje em dia. Que hoje, cara, tem cara aí que dá golpe nos outros, estelionatário de casa. Vocês veem na televisão aí, o cara às vezes monta uma central ali, da cadeia consegue dar o golpe a uma pessoa. Né? Também dá dinheiro. Né? Agora, Valtinho, eu quero ganhar com princípio. Então você precisa de duas coisas. Você precisa de suportar o processo e criar alguma coisa que tenha propósito. Se for só sobre você encher seu bolso, é muito pouco. Se for só sobre sua carteira, sua conta bancária, é muito pouco. Mexe qualquer outra coisa, dá mais dinheiro. Vamos jogar limpo? Hoje em dia, viver a vida errada dá mais dinheiro, irmão. No Brasil, dá mais dinheiro. Hoje em dia, sim. Não vamos mentir pra ninguém, não, hein? Infelizmente. Hoje fazer o errado dá mais dinheiro do que quem tá aí pagando imposto, trabalhando todo dia. O errado é certo. Só que não tem paz. É outra conversa. Aí é um negócio que não preenche, né? É talvez o iceberg, que você tá vendo sua pontinha, mas na hora que aparece tudo que, cara, perdeu a vida. Tem gente que perde a alma querendo ganhar dinheiro, né? Então, assim, é escolha. Mas se a pessoa quer realmente crescer algo respeitando, com ambição, com princípio, com valor, é duas coisas muito simples. Suporte o processo. O que é suportar o processo? Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Ou seja, o tempo dele pode ser amanhã, mas pode ser daqui 100 anos, e aí? Né? Ana, quanto que a Ana gerou? Anos e anos e anos e anos e anos e anos esperando, a que falou, vai morrer, já tá velha. Gera o filho. Sabe, menino. Ou seja, cara, qual é às vezes a gente coloca, a gente que põe a data para as coisas acontecerem. E isso não é a vontade de Deus, às vezes. É Deus que vai fazer acontecer. Eu nunca imaginei subir em palco, em palestrar, ensinar ninguém. Deus quis, irmão. Eu tive que aceitar isso. E tá tudo certo. Né? Sempre que eu tô querendo ficar mais quietinho, cara, vou ficar mais quietinho. Minha sogra tá na casa no interior, sempre dá final de semana, eu sombro, eu falo comigo de novo. Cara, você é de movimento. Você tem que ajudar os outros. Tem gente precisando de você. Aí usa profeta pra chegar perto de mim. Que eu vejo um monte de gente ao seu redor, que isso tá acontecendo. E Deus te usando. Falei, irmão, meu Deus do céu, quer ficar quieto no meio do mato, desligar a internet, não ver telefone. Mas essa é a vontade de Deus, nós temos que obedecer. Né? Então, assim como Deus é comigo, Deus é com Pablo, Deus é com cada pessoa que está nos assistindo aqui, e não tem como correr do propósito. Pessoa que corre do propósito passa apuro, não só ela e quem está com ela. Valtinho, isso é bíblico? Com certeza, Jonas fugiu da vontade de Deus. Quanto mais ele fugiu, mais as pessoas ele colocou em apuros. Ele, daqui a pouco, era quem estava no barco, daqui a pouco era o barco inteiro naufragando. Enquanto ele não entende que ele era o problema e pulou e saiu daquele problema, ele colocou todo mundo que estava com ele em apuros. Ou seja, fugir do propósito não prejudica só eu, prejudica quem está comigo. Só que se eu entendo qual é o meu propósito e aceito ele, se eu ganho, minha família ganha, meu trabalho ganha, meu legado ganha, meu nome ganha, minha história ganha, toda a minha árvore genealógica ganha, ou seja, se eu ganho, todo mundo ganha, mas se eu perco, todo mundo perde. Uau, show. Ó, você tá curtindo, meu povo? Você já entendeu o seu propósito? Então não foge dele não, abraça com tudo, vai atrás de um bom mentor e desembola, toca o barco, meu filho, que a vida vai prosperando. Ó, tá inscrito aí? Muito obrigado se você já é inscrito nesse canal. Se você ainda não é, chegou agora de gaiato, seja bem-vindo e se inscreva aqui nesse podcast, é muito importante. E se você tá curtindo, dê o seu like aí, viu? É importante pro YouTube entender, olha, o povo tá curtindo esse conteúdo e vai espalhar pra todo mundo. Ô, Valtinho, todo podcast a gente tem um quadro. Legal. E aqui, como nós estamos ajudando pessoas, é a sua missão, inclusive, disse a dona do coque lá atrás. Vamos dar uma consultoria rápida. Esse povo no nosso quadro, consultoria rápida
com Valtinho Foguete. Roda aí, Zaca. Coloca aí pra gente. Pois é, meu povo, esse é o nosso quadro Consultoria Rápida com Valtinho Foguete. Eu vou criar umas situações hipotéticas aqui, Valtinho. Tá. E aí você dá uma consultoria rápida, que são situações que ocorrem com todo mundo. Legal. Eu acredito que quem tá em casa assistindo, fala assim, falou pra mim, sou eu. Vamos lá então, por exemplo aqui, a Ana tem 35 anos e vive fazendo curso, mas nunca coloca em prática. O que você diria pra Ana nessa câmera, meu filho? Primeira coisa, Ana, agenda a data do seu primeiro curso. Eu sempre falo com a pessoa, a melhor forma de começar é fazendo um compromisso público. Se a Ana tem a vontade do curso, a pergunta para a Ana é, qual a data do seu curso? Define a data, grava um stories falando dessa data, não precisa de ser amanhã. Se você quiser, pode ser em agosto, em setembro, daqui 2, daqui 3 meses. Mas defina a data. Mas defina a data e faça um compromisso público. Grava um Reels e fala nos stories. O compromisso público público é o que move a pessoa. Você tá doido. Eu já prometi coisa pros outros, que eu falei, meu, o que eu fui falar isso? O que eu fui falar? Aí eu tive que cumprir. Você cria esse compromisso social mesmo, hein? Compromisso público é o que move a pessoa. Gostei. Palavra não leva em lugar nenhum, irmão. Eu posso falar com você, amanhã eu vou fazer e não faço. Agora, falei na frente de todo mundo, acabou. Como ser humano, você fica aquela dívida moral ali, não é verdade? Faz sentido. Então, tá aí registrado. Ó, por exemplo, a Fernanda quer mudar de carreira, mas tem medo de decepcionar a família. Isso acontece, não acontece? Legal. E vai ter... O que eu falo, Pablo? As pessoas não... Se Deus deu uma visão pra mim, se Deus deu a visão pro Pablo, Deus deu a visão pro Pablo. Não deu pro pai do Pablo, não deu pra mãe do Pablo, não deu pra esposa do Pablo, não deu pros filhos do Pablo. Pra você ver que loucura. Deus deu a visão pro Pablo. Então, quem tem que confiar na visão é você, irmão. Às vezes, todo mundo que tá ao seu redor não conseguiu ver o que você tá vendo. E qual que é a nossa função nesse momento? Respeitar que ninguém tá enxergando o nível que você tá enxergando e fazer uma coisa poderosíssima, que é gerar resultado na visão. Irmão, enquanto você só tem uma visão, você é maluco. Enquanto você tem uma visão com o resultado, você virou gênio. Cara, você me lembrou de uma coisa que agora eu fui lá atrás. Eu trabalhei no segmento de moto, conversei com você há muito tempo. E aí depois, lá na frente, eu saí. Fui mandado embora até quando eu fui de uma certa empresa. E aí eu peguei o acerto e comprei uma câmera filmadora. Todo mundo falou assim, pra que uma câmera filmadora? Na época era R$3.500. Era grande parte do meu acerto até... Mas eu já acreditava lá atrás e hoje eu tô na TV. Loucura, deu um flash aqui que você me fez lembrar. E é muito sobre isso, é acreditar. Quando a doninha do Coque falou pra você, ó, você vai estar rodeado, mala aqui, mala ali. E aí você largou engenharia civil. Pra poder fazer, rasguei um CREA pra isso. E aí a família... Todo mundo pirado, irmão. É tipo todo mundo a vivência da Fernanda aqui no caso. Você pirou, ué. Vai ficar rodando igual falando pros outros, treinando as pessoas. Da onde que vem o dinheiro? E eu tinha uma carreira, né? Eu tinha uma carreira muito clara na minha frente. Tava na Mannesmann, na Valorec, trabalhei em grandes construtoras. Era definida, inclusive. Não era formou só engenharia. Eu já trabalhava com isso desde estagiário, né? Então tinha uma história pela frente para isso. E, cara, um dia ouvi essa senhorinha, acreditei nesse negócio, só que tem um ponto importante que a gente não falou, Pablo. Transição. A pessoa que foi direcionada para uma outra coisa nova, não abandone a primeira de uma vez. Faça uma transição. O que é transição? Cara, hoje, eu vou te explicar no meu caso como que era. Trabalhava o dia inteiro como engenheiro. À noite eu ia estudar um pouquinho de inteligência humana, desenvolvimento humano, marketing, vendas. Cara, agora eu vou para um treinamento, imersão lá em Alphaville. Que legal. A engenharia ainda tá me dando renda e eu tô começando a aprender lá. Aí daqui a pouco eu tô abrindo um segundo negócio. Cara, vou abrir uma agência agora de tráfego pago. A agência de tráfego pago tá trabalhando, tá funcionando concomitantemente com a engenharia. Daqui a pouco, tá começando a crescer muito o faturamento da gestão de tráfego. Isso vai me dando liberdade para eu diminuir contratos da engenharia. Daqui a pouco, esse negócio ficou maior do que a engenharia. Aí é a hora de eu ir pro outro e abandonar o antigo. Mas aí não perde força? Por exemplo, vou dar um grande exemplo que eu conversei com um amigo essa semana. Vamos chamar ele de Carlos. Carlos começou a vender consórcio. Sim. Tá vendendo, mudou de segmento, tá vestindo roupa melhor, tá fazendo treinamento, tá correndo atrás. Sim. E consórcio é meta. Sim. Só que Carlos trabalha no final de semana como garçom. Se Carlos continua trabalhando como garçom, ele pede força para tentar ser o melhor vendedor de consórcio? Ele pode acomodar, porque garçom ele já tá acostumado, ele já trabalhava antes. Você acha que ele tem que largar de cara
Eu sei da transição que você explicou aí. Mas você acha que ele mantendo aquele vício de trabalhar os finais de semana, ganhando os seus 600, 500 reais, pode prejudicar ele de focar e ser foda naquele... Mas aí entra a prudência, o feeling da pessoa, sabe? Que às vezes, eu entendo o que você tá falando. Sim, é uma conversa que eu comecei a trabalhar na área, né, de desenvolver pessoas, treinar pessoas, e eu não queria largar a engenharia. Falei, cara, eu acho que vou fazer os dois. E aí criou um negócio chamado zona de expulsão. Thiago Brunet que fala isso. O que acontece? Deus mesmo começa a fazer dar errado uma coisa pra você entender que você não tem que ficar lá mais. E aí o que a gente precisa? De discernimento espiritual. Você vai perceber que uma flui muito e a outra cada vez tá dando mais errado ou te cansando ou te fazendo dar estresse. Vai precisar desse feeling. E Deus, ele dá sinal real, claro disso. Cara, tudo dava errado em minha obra. Eu cheguei numa época que tinha pedreiro que ia lá e roubava a carne da marmita do outro, colocava pedra. Que isso? Falei, irmão, eu estudei engenharia e cálculo a vida inteira agora pra resolver problema de marmita de peão dentro de obra. Eu falava com o cara, irmão, cuidar com essa máquina, você tá mexendo nela, limpando ela, com ela ligada, não pode fazer isso, você sabe disso, o treinamento que você teve foi pra isso. Passava lá no almoço, o cara perdeu o dedo da mão. Nossa. Falei, irmão, é Deus falando comigo que é pra eu sair do outro lado, uma agenda tá da outra chegando pra mim. Valtinho, a gente quer que você palestre aqui no Fortaleza. Valtinho, apareceu isso. Valtinho, faz pra mim a gestão de tráfego. Ou seja, de um lado o negócio fazendo isso aqui comigo, ó. Do outro, o pessoal falando assim, vem que a gente quer. Ou seja, era muito nítido. Mas uma hora tem que largar. E uma hora tem que largar. Só que como largar? Na hora que você tem essa clareza, cara, Deus já fechou essa porta aqui, ó. E eu tô insistindo nela, sendo que Deus já fechou. Isso é muito claro. Uma coisa é transição. Vou fazer os dois, perfeito, porque eu não posso ficar sem faturamento. Isso. Eu tenho que pagar a conta e eu não posso pirar só na emoção. Planejando a transição. Beleza. Outra coisa é, Deus já tá te dando faturamento nos dois. Você tá dividindo a energia pros dois. Deus automaticamente, é ele, não é a gente. Ele vai começar a fazer você ter problema em um pra você entender que é o outro que você tem que ficar. E não corre de confundir, que era esse e aquele? Não, eu vejo que Deus é muito claro. Vai depender da fé? Ele é muito específico. Aí entra o quê? Claro, discernimento espiritual. Eu falei aqui agora. Ou seja, não é sobre igreja, não é placa, não é nada disso, não é crer. Sim, entendo. Discernimento, relacionamento com Deus. A pessoa que se relaciona, ouve. Cara, você pode ficar 30 anos sem ouvir a voz do seu pai. Se um dia seu pai falar, gritar de longe, você fala, cara, é meu pai. É minha mãe. Depois de 30 anos que você não ouve uma voz, se ela falar, você sabe que é sua mãe. Olha que loucura. O que é isso? Discernimento. A pessoa sabe quando é a voz de Deus, só que a pessoa que está longe de Deus, afastou de Deus, não tem discernimento. Boa. O que é certo ela acha que é errado, o que é errado ela acha que é certo, falta de relacionamento. O que é relacionamento, Altinho, para a igreja? A igreja ajuda, com certeza. Mas é o relacionamento diário, busca, oração, súplica, essas coisas nos aproximam de Deus. Eu sou um cara que eu ouço muito Deus no chuveiro, pá, uma coisa muito louca. Fala que a galera, no meu banheiro eu tenho um caderninho pra poder anotar, sabia? Olha só. O lugar que Deus mais fala comigo é o que eu tô tomando banho. Porque eu acho que eu desligo de tudo e começa a vir uma ideia atrás da outra. Box meu do chuveiro assim, tem uns desenhos, tem número, tem um monte de rupestre, milhões de anos eu vou ver que é box lá. Tá lá no box. Que isso? Cada um tem uma forma de Deus falar, tá? Eu tô falando a forma que Deus fala comigo. Sentido. Alguns é sonho, outros é pessoas que ele usa pra falar com você, outros é certeza, é razão. Muita gente age pela razão, né? Você Mas Deus pode estar sendo usado nesse momento pra quem nos assiste. Eu posso forma, sim. Concordo. E cada um ouve Deus de uma forma. A pergunta é, qual a sua forma de ouvir Deus, se aproximar de Deus e estar em bom relacionamento com Deus, né? Vivendo por princípios, né? Eu não acredito hoje que a religião não é tempo de igreja, não é nada disso, irmão, é princípio. A gente conhece gente que nunca pisou na igreja e tem princípio, e conhece gente que tá 40 anos na igreja e não tem princípio. Não tem, de fato. O negócio hoje é princípio. E sempre foi princípio e sempre vai ser princípio. Não é tempo de igreja, não é se bebe ou não bebe. O negócio é respeita a pessoa, honra pai e mãe, ama as pessoas, é leal, não trai, não rouba. É isso. Hoje em dia é isso que coordena a vida de alguém, que vem desde o início do mundo, né? E vai até o final do mundo também. A gente tá cada vez mais fazendo as coisas que era lá do passado. Que é o que dá certo. Doideira. Vamos aqui agora então que o Ricardo tem um grande sonho. Vive adiando porque acredita que ainda não tá preparado. Sonho que eu falo objetivo, vamos dizer assim. Sim. E a pessoa vai adiando, procrastinando. E aí, o que você diria? Gente menos preparada vai passar na sua frente.
A pessoa que faz isso, que acha que sempre tem que estar se preparando, ela vai ver muita gente despreparada passando ela. E aí a pessoa pode pensar em qualquer negócio dela aí, ó. Pensa no seu nicho. E você vai lembrar agora de gente que chegou há menos de 6 meses e tá criando um negócio que você tá falando, mas ela é blogueirinha. Não é blogueirinha, irmão. Ela botou a cara e o outro não botou. Ela foi pra rede social e o outro não botou. Sabe? Ou seja, hoje, a pessoa que se prepara demais, ela tá perdendo tempo. Quantas pessoas tiveram ideia? Você falou, cara, eu tive a ideia da Uber, você sabia? Beleza, mas você não aplicou. O cara da Uber aplicou. E hoje você tem que falar que você teve uma ideia de um cara que aplicou e tá bilionário. Falou tudo. Tem muita gente hoje que tem uma ideia na cabeça, ninguém criou ainda. Se esperar demais, vai ter que se contentar. Eu tinha inventado a Coca-Cola, você acredita? Dei mole. Olha aí. Inventei a Coca-Cola. Brincadeira, mas tem isso mesmo. Acontece que as pessoas... Claro que é brincadeira, né? As pessoas têm boas ideias e não têm prática. Não tem prática. O Ricardo Eletro, Ricardo Nunes, vamos dizer assim, é uma pessoa que pra mim era um grande exemplo no passado, que fazia umas ações de marketing que o mercado não estava preparado. Sim. E ele colocava umas ações malucas, o povo ficava assim, gente, enquanto vinha Casas Bahia com aquele garoto propaganda no básico, veio Ricardo com aquele negócio caindo. Que loucura! Teve uma que foi lá, não sei se você lembra, na Black Friday, uma das primeiras Black Friday aqui no Brasil. Ele falou assim, ó, eu acabei de vir aqui pra Nova York pra poder aprender com a maior Black Friday do mundo e levar pra vocês a melhor oferta. Aparece ele andando nas ruas de Nova York e pegando a oferta lá de Nova York e trazendo pra cá. Doideira, loucura, cara, doideira. Loucura. Então, assim, de fato, as pessoas que fazem, que já estão praticando. E outra coisa que eu também acho, talvez você possa concordar comigo, errar é importante demais. É necessário, né? É, claro, se a pessoa tiver resiliência, entender que aquilo ali é importante fazer de forma diferente, porque tem gente que erra e faz do mesmo jeito. Eu falo do Rick Chester, né, o vendedor de água, eu sempre falo, ele conta uma história que todo dia ele ia pra areia de Copacabana vender 400 garrafas d'água. Essa era a meta dele, maravilhosa, top, por dia. Uau. 400 garrafas d'água. Só que para ele vender 400 garrafas d'água, ele tinha que apresentar uma garrafa d'água para 4.000 pessoas. Ou seja, esse cara tomava 3.600 não por dia. Ou seja, ele mais errava do que acertava. Que isso. Só que ele vendia as 400, estava maravilhoso, irmão. O segredo da vida hoje não é quantas vezes você errou, é quantas você acertou. Se errou 10 e acertou 1, essa era a sua meta, tá tudo certo. Ele voltar para casa feliz. Irmão, eu apresentei para 3.600 que nem olhou na minha cara, mas 400 comprou. O foco nosso tá em quem eu vendi ou em quem me falou não? O não faz parte do processo. Quanto mais 3.600 ele achava dia a dia, mais 400 ele vendia. E tava maravilhoso. Esse é o processo de alguém que realmente tem resultado na vida. Acostumar e aprender a lidar com não e principalmente com erro. Gostei disso aí. Ó, Sérgio diz que quer crescer, mas continua convivendo com pessoas que puxam pra baixo. Vamos falar de ambiência? Seria isso? Eu falo que sempre tem o famoso herói, né, Pablo? O herói é aquele cara que tem uma roda de amigos deles, que os caras não querem nada com a vida, quer viver a vida, quer passear. Sem propósito. E ele fala assim, cara, eu vou lá no meio deles e vou salvar esses caras. E no final você percebe que ele virou mais um dos caras. Ou seja, o ambiente vai te vencer. Não tem como. Influencia muito. Não adianta falar que é forte, que é isso, que é aquilo. Irmão, o ambiente vai te vencer. Pode ter certeza absoluta. O ambiente, o cenário, as propostas, o contexto, a frequência vai te vencer. Ou você sai do ambiente, ou você não prospera. Abraão era um cara, irmão, que era um cara visionário e consciente que tinha relação com Deus. Para Deus fazer na vida de Abraão, ele teve que tirar Abraão de lá. Porque ele falou, cara, o cara pode ser muito bom no que faz, mas se eu deixar onde ele tá, não vai funcionar. Abraão, sai daí e mete o pé, irmão. Aqui não vai funcionar, não. Ou seja, o ambiente vence a pessoa. Não tem esse negócio do cara ser herói e falar assim, eu vou mudar esse ambiente. Vou fazer esses caras tudo, vou converter todo mundo. Ninguém amanhã bebe. Amanhã tá bebendo com os caras. Se ele não sair de lá, ele vai contaminar. Ou seja, se o ambiente não é um ambiente saudável, tem que sair dele. Faz sentido. Né? E tem gente que quer mudar o mundo. Eu tive uma época dessa que eu falei, cara, eu vou mudar a construção civil. Que eu olhava pros pedreiros e falei, cara, não tem base, os caras não tem compromisso, não tem palavra, eu tenho que ficar ajudando os caras a sair de problema de pensão e pagar a pensão do cara pro cara sair da cadeia, e de manhã o cara pega vale comigo na sexta, fala que tem que pagar um negócio na segunda, no sábado de manhã o cara quer pra tomar café da manhã. Falei, irmão, como que você pegou o dia comigo agora do salário inteiro no final da sexta, de manhã você não tem pra tomar café? Era droga. Nem sabia que era envolvimento com droga, sabe? Então assim, eu queria ser esse cara que falei, vou mudar a cabeça da construção civil. Cara,
Quem sou eu? Eu posso levar um copo d'água para poder apagar um incêndio, fiz minha parte. Só que eu não sou herói. Isso é algo cultural do país que com o tempo vai começar a mudar, porque depende da mentalidade do ser humano, de política pública, sabe? De benefício social, não cabe a mim. Então eu falo que a galera aí tem muito herói, né, hoje em dia. Hoje tá cheio de herói, cunhar, com um monte de coisa que a gente vê aí, todo mundo sabe tudo, todo mundo domina tudo. Esse recado é pro herói. Cuidado com o ambiente vence. Não existe esse negócio. Se você anda com 4 pessoas que não tem princípio, se você não sair daí, você vai ser a quinta. E se for o contrário, prospera. A mesma coisa. Isso aí. De fato. Se você tiver sentado com 4 pessoas próximas, você vai ser a quinta delas também. Ó, nós temos 4 aqui, hein? Será que o Valtinho vai se lascar? Que aqui os 3 aqui perto dele também não, hein? Sei lá. Ô, Valtinho, estamos chegando na reta final do nosso podcast. Tem muita coisa pra gente falar ainda, cara. Vamos fazer um episódio 2, vou ter que convidar você pra voltar aqui pra falar mais com a gente. A gente vai nichar esse conteúdo pra gente segmentar. Mas vai pensando numa frase pra você deixar no coração das pessoas que nos assistem, que envolve, sim, claro, essa questão dessa pegada de Deus que você fala muito e é muito importante estar no meio de nós, mas também com o entendimento de que elas precisam se estruturar. Não adianta ter só propósito se elas não, de fato, não seguir aquele propósito. Legal. E não acreditar nesse propósito. Legal. Traga pra gente uma mensagem que eu vou dar um recado rapidinho e já volto, beleza? Legal. Show. Meu povo, tá curtindo esse episódio? Eu tô curtindo demais, o cara realmente é um foguete e eu tenho certeza que você vai embarcar nessa e vai prosperar com essas técnicas e essas dicas aqui. Ah, lembrando também que coloca o Instagram do Valtinho Foguete aqui pra quem ainda não nos segue no Instagram. Desculpa aí, viu, Léo? Trocou do jeito aqui, ó, tá aqui, ó. Valtinho Foguete, esse é o Instagram do Valtinho, pra você que ainda não segue ele, segue lá que o homem é bravo, é bruto. E eu quero aproveitar aqui e mandar esse recado importante pra gente chegar nessa reta final com chave de ouro, pra você que tá do outro lado e tem um veículo financiado. Tudo certo, todo mundo financia, mas na hora você se emocionou, comprou o carro, tá feliz, mas você sabia que esse financiamento que você paga de um carro, você pode estar pagando 2 sem saber? Isso é sério, meu povo. Isso tem acontecido com muita gente. Por isso tá na tela o telefone da Pampulha Consultoria. Eu peço que você ligue lá, ligue pro pessoal e fale assim, olha, eu vi no podcast do Pablo Thiago, eu quero saber se eu tô tendo taxas abusivas aqui no meu financiamento. Quem sabe você pode ter dinheiro a receber. Não fica com medo não, tá? Isso é lei, isso é garantia. Você tem garantia por direito até. Então, não fique com medo. Ah, eu vou queimar com o banco. Não é isso não, filhão. É direito seu, tá bom? Busque apreensão também. A parcela tá embolada, acontece com todo mundo. O oficial de justiça tá te ligando. Ó, vou pegar o carro. Você tá com medo, escondendo o carro na casa da sogra. Não adianta. Uma hora chega e vai levar na frente da sua família. Por isso, eu peço que você ligue agora pra Pampulha Consultoria e diga, olha, tô com busca e apreensão. Dá uma olhada pra mim. Eles vão te ajudar. Mesmo que já tenham levado o seu veículo, tá? Pampulha Consultoria é minha indicação. Não procure na internet nenhuma outra empresa, porque lá tem muitos golpes. A Pampulha Consultoria, eu te indico e é de confiança. Um abraço pro meu amigo Luiz da Pampulha Consultoria. Ó, deixa eu falar pra você também da Odonto Araújo, que cuida além da sua saúde bucal, a Odonto Araújo vai cuidar também da sua estética, tá? Seja você homem ou mulher, é importante também dar um trato na sua estética, né? Tem faceta, tem lente de contato, tem Invisalign, tem tudo que você pode ficar mais bonitão. Ô, Tião, você tá feio demais, a Dona Maria não te fala isso não, mas você tá precisando dar uma recalchutada. Vai lá no Odonto Araújo, falou Patrícia Betts, o Papo falou pra você dar um trato aqui em mim, quero colocar botox, quero dar um grau. Homem tá se cuidando também. E você, mulherada, tem o endereço certo na Rua Tamoios, número 200, 12º andar. Procura lá, Odonto Araújo, a família da Patrícia, à disposição da sua. E não menos importante, deixa eu falar da Brasil Sustentabilidade, que é uma empresa que tem um compromisso importantíssimo de cuidar do meio ambiente. Mas a Brasil Sustentabilidade vive de um negócio muito importante. Ela pega os resíduos eletrônicos e transforma esses produtos. Por isso você tem aí na sua empresa uma quantidade de computadores parados. Você conhece alguém que tenha esses equipamentos eletrônicos que estão ali obsoletos? Liga agora no telefone que está na sua tela. Perfis de obra também, aqueles perfis metálicos.
a Brasil Sustentabilidade compra esse produto na sua mão. É super simples. Você tem um ferro velho, quer receber esses produtos aí, comprar na mão das pessoas e quer que a Brasil Sustentabilidade compra com você? É simples. É só ligar nesse contato que tá aí, fala que viu aqui no podcast, que é o mais importante, tá bom? Que a Brasil Sustentabilidade faz bons negócios pra você e por você. Mas antes, deixa eu compartilhar com você um vídeo super legal que mostra essa grande estrutura da Brasil Sustentabilidade. Roda aí, Léo! Desde 2014, a Brasil Sustentabilidade se consolidou como uma das principais referências no mercado de destinação de resíduos com metais preciosos. Com sede em São Paulo, mais de 250 colaboradores e presença em 15 unidades distribuídas pelo Brasil, a empresa se consolidou como referência nacional no setor. Através de soluções inovadoras e um sistema de gestão estruturado, conquistamos o mercado brasileiro e estabelecemos parcerias estratégicas com países como Estados Unidos, China, Alemanha, Japão e Malásia. Nosso propósito é claro: dar vida aos resíduos por meio de soluções inovadoras, promovendo a destinação correta e o bem-estar ambiental. E seguimos com um objetivo comum: ser referência em soluções ambientais sustentáveis para a gestão de resíduos no Brasil, reconhecida pela alta performance. Brasil Sustentabilidade. Essa é a Brasil Sustentabilidade. Um grande abraço para o meu amigo Anderson Alves e a Gabi Listmayer. Conheça mais lá no Instagram também, Brasil Sustentabilidade, tá bom? Valtinho Foguete, reta final. Eu quero mais uma vez te agradecer, meu irmão. Obrigado mesmo, viu? Você é um agradecimento cara é meu. Atencioso. Obrigado mesmo por ter vindo aqui. Prazer de sentar nessa cadeira nobre. Tamo junto, ó. Então, aquele desfecho especial pro meu povo que nos acompanha aí, que já é seu fã, inclusive. Legal. Esse recado vai para quem tem o sonho de crescer. Eu falo que para crescer você precisa de 5 pontos. Eu chamo isso aqui de marca. M-A-R-C-A. M de mentalidade. Se você quer crescer, a primeira coisa que você tem que cuidar é a sua mentalidade. Segundo, letra A de ação. Além de ter a mentalidade ativada, tem que executar rápido, sem esperar estar pronto demais. E na medida do caminho, na jornada do seu caminho, você vai aperfeiçoando. M de mentalidade, A de ação, R de resiliência. A pessoa que não tem resiliência não cresce. Ou seja, com o tempo desenvolva habilidades de ser resiliente. Além de resiliente, você precisa de uma outra coisa, que é uma competência emocional chamada coragem. Sem coragem, o seu crescimento é limitado. E por último, A de ambição. Um negócio que cresce muito, ele tem mentalidade, ele tem ação, ele tem resiliência, ele tem coragem e ele tem ambição. Show de bola, meu irmão. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelos seus ensinamentos. E em breve você volta aqui, tá bom? Vamos, com certeza. Vai ser um prazer voltar. Valeu, Valtinho. Esse foi o Valtinho Foguete, o cara. Conheça mais nas redes sociais do Valtinho Foguete também, que é muito importante, que esse cara dá um show, dá uma aula o tempo todo. E aí, você do outro lado, meu muito obrigado por ter nos acompanhado, por estar aqui até agora. Obrigado. Aproveitando, se você não é inscrito, se inscreva aqui, como o Valtinho me ensinou, que eu tenho que pedir, igual o Chester lá, ó. Ele pedia, vendia, uma hora sai certo. Então, uma hora você se inscreve aqui, não esquenta não, tá? Vamos encerrando por aqui, agradeço demais a sua audiência e lembrando sempre a você que sempre nos assiste, onde Deus passa, nada embaraça. Até o próximo episódio, viu?